eu tô ficando maluco ou o Chicago Bulls virou um time bom? Eu recebi um comentário ontem, mano, no meu Instagram, depois da partida que eles tiveram contra o New York Knicks, que eu postei um vídeo lá que meio, como é que eu posso dizer, meio indignado. E eu realmente não estava acreditando no jogo que eu tinha acabado de ver. Eu tive a sensação de que o time do Chicago Bulls, o Billy Donovan, ele era o Pernalonga, ele entregou aquela água proteica do Space Jam. Pra quem é mais jovem e não sabe do que eu tô falando, eu vou colocar a cena aqui pra vocês. E simplesmente o time do Chicago Bulls juntou vários jogadores que supostamente eram pra ser jogadores muito bons e supostamente não tiveram sucesso nas franquias que eles estavam, juntaram tudo no mesmo time e tá dando certo, mano. Sabe o que me dá uma certa angústia no peito? É que o Chicago Bulls não foi montado pra ser bom. O Chicago Bulls não tinha planos pra ser bom. Você olha pro time do Chicago Bulls e fala, mano, isso aqui é um time de 35 a 40 vitórias e eles vão buscar uma escolha boa no draft do ano que vem, que vai ser um draft excelente, com vários nomes de peso. E os caras são apenas um dos 3 times que ainda tá invicto na temporada 25-26. San Antonio Spurs, Chicago Bulls e Oklahoma City Thunder. Aonde que falaremos que esses 2 times que eu citei primeiro ainda seriam um dos 3 times invictos nessa liga. Assim, eu entendo que o San Antonio Spurs é muito devido ao Victor Wembanyama, tá liderando a corrida de MVP, o moleque ele é realmente um gênio fora da curva, mas o Chicago Bulls é quase que o poder da amizade, mano. Outra coisa que me deixa um pouco receoso pra falar sobre o Chicago Bulls é que eu sempre fui um semi-hater, posso dizer assim, do trabalho do Billy Donovan por lá, apesar que ele não teve os melhores rosters na mão dele, e principalmente eu era um hater do front office, que tomava as decisões mais controversas de todas, como por exemplo, cara, vamos entregar um contrato super máximo pro Zach LaVine, por que não? Vamos manter o projeto Zach LaVine, DeMar DeRozan, Nikola Vucevic, Alex Caruso e esperar o Lonzo Ball voltar, porque foi o que deu certo no começo da temporada, não deu. Vamos trocar Alex Caruso, DeMar DeRozan e Zach LaVine, tá ligado? Vamos trocar os 3 principais jogadores, a gente pode dizer assim, né? 3 dos 4 principais jogadores, porque o Vucevic ainda tá por lá, e não vamos pegar nenhuma escolha de draft de volta dessas trocas, nenhuma. Apenas jogadores que, teoricamente, supostamente, não deram certo na franquia. E eles estão fazendo dar certo. Outra estatística que me assusta muito e que ela está na thumb e no título desse vídeo é que o Chicago Bulls de 1997 voltou. E por que eu digo isso, né? É porque a última vez que o Chicago Bulls começou 5 vitórias e 0 derrotas foi com Michael Jordan, em 1996-1997. Na temporada 96-97, quando eles estavam saindo de um título e da melhor campanha da história, né? Até aquela data, de 72 vitórias e 10 derrotas, que depois foi batida pelo Golden State Warriors em 2016, com 73-9. Então, cara, chega a ser loucura o que eu vou começar a falar aqui de feitos que esse time do Chicago Bulls fez. Feitos que eles fez, é bom, né? Até a data da gravação desse vídeo. Até o penúltimo jogo, o Trey Jones estava em 10º na corrida de MVP. O Trey Jones, sim, o cara que supostamente era para ser o segundo armador, vindo do banco. Por causa da lesão do Kobe White, ele começou a startar a maior parte dos jogos e ele estava em 10º na corrida de MVP. E aí ele saiu da corrida de MVP, mas só que quem entrou no lugar foi 2 jogadores do Bulls que estão no top 10. Nikola Vucevic e Josh Giddey, tá? E pra vocês falarem que eu não estou inventando, essa aqui é a corrida atualizada, que eles praticamente atualizam todas as rodadas. Victor Wembanyama, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Maxey, Nikola Jokic, Austin Reeves, sim, Nikola Vucevic, Chet Holmgren, Josh Giddey e Keldon Johnson. Então não só o Bulls, mas o Spurs também tem 2 jogadores na corrida de MVP. O Chicago Bulls atualmente é a 5ª melhor defesa e o 5º melhor ataque da liga. Você tá ouvindo certo. Se você coloca um time que é top 10 ataque, top 10 defesa, automaticamente ele é um contender, certo? Então se a liga acabasse hoje, o Chicago Bulls diretamente estava concorrendo para ser um dos campeões da NBA. O Chicago Bulls é o segundo ou primeiro time que menos está recebendo arremesso de 3 pontos. E é o segundo time também que os times menos convertem arremesso de 3 pontos contra. E aqui também temos 2 interpretações, né? Porque pode ser que os times que eles estão jogando contra simplesmente não convertem arremesso pra 3 e eles estão deixando os caras livres pra arremessar. Ou então o Bulls é genial na defesa e deixa os caras certos arremessarem pra errar e a defesa deles realmente está tão boa ao ponto de realmente merecer um top 5. Como por exemplo, no jogo do Knicks estava me irritando muito que Karl Anthony Towns não converteu bola. A maior parte do jogo ninguém converteu bola. Só algumas posses ali que o OG, o Michael Bridges e também o Miles McBride converteram as bolas ali até que eles conseguiram um comebackzinho depois de estar quase 20 pontos atrás. Mas eu vou parar de dar meu hate aqui sobre o jogo do New York Knicks, tá? E vamos seguir o vídeo. Se só isso que eu falei até agora nesse vídeo já não te deixa com um alerta do que Satanás está acontecendo naquela franquia, eu realmente não consigo entender. Eu assisti ao jogo contra o meu New York Knicks
Knicks foi um jogo que eu assisti do começo ao fim. Outros jogos do Bulls eu já tinha assistido nessa temporada, mas peguei ali 2 quartos, 1 quarto e meio. É aquele que quando acaba um jogo que eu tava assistindo, pô, tá passando um Bulls e fulano ali, eu vou assistir. E eu vi eles performando bem, tipo, caramba, mano. Realmente tá impressionante esse time do Bulls, como eles estão conseguindo render contra times, teoricamente, que eram pra estar sendo superados. Eu entendo que parte é por conta que o time está numa boa fase de 7 jogadores ao mesmo tempo performando bem. Mas outra coisa é também que times que eles estão jogando contra, e times da Conferência Leste no geral, ainda estão tentando entender que diabos está acontecendo dentro da franquia. Como, por exemplo, fiz um vídeo ontem sobre o Orlando Magic. Era pra o time estar mal daquele jeito? Não. Com 4 derrotas e 2 vitórias? Não. Então eles estão tentando entender que diabos está acontecendo por lá. O meu New York Knicks era pra estar mal do jeito que tá, com 50% de aproveitamento. 50 não. 2 vitórias e 3 derrotas. Era pra tá? Não era. Eles também estão tentando entender que diabos está acontecendo por lá. O Atlanta Hawks e o Detroit Pistons, que eram 2 times que eu tava colocando muita fé no início da temporada. Era pra estar do jeito que tá? Não, era pra estar um bocadinho melhor, na minha humilde opinião. O Detroit ganhou ontem contra o Dallas Mavericks, mas ainda assim você vê que é um time meio disfuncional. Os caras estão meio perdidinhos ainda em quadro. Parece que ainda não chegaram pra temporada 25-26. Mas em algum momento eles vão se adaptar. Então, antes de eu começar realmente a super reagir, fazer uma reação totalmente exagerada sobre o que eu tô vendo no Bulls, eu quero deixar claro que eu não me surpreenderia se nas próximas 5 partidas eles perdessem as 5, tá? Porque é um time que conseguiu fazer com que, mais uma vez, 7 jogadores que supostamente não eram pra estar todos ao mesmo tempo em um bom momento da carreira, performar todos ao mesmo tempo em um momento bom da carreira. Porque o que eu vejo do Bulls que me anima muito é o quê? Matas Buzelis. Pra mim, ele é the real deal, ele é o próximo cara pra ser o líder da franquia, um maluco pra ser assim, All-Star, quem sabe um top 15 da NBA, tá nos 3 times ideais. Ele tem um potencial gigantesco, mano. Ele tem uma baita de uma envergadura, ele é bem alto, ele é bem rápido, ele é muito atlético, ele é muito bom finalizando, ele tem um bom controle de bola, ele, assim, nas devidas proporções, passa a bola bem e ele tá tentando desenvolver melhor um arremesso pra 3 pontos, que na hora que ele desenvolver legal, ele tá chutando ali na casa dos 33%, na hora que ele desenvolver legal, esquece, ele vai se colocar num patamar de All-Star. Inclusive, olhando as estatísticas dele, ele é o 4º melhor pontuador, apenas 0,2 pontos atrás do Ayo Dosunmu. Então, o Matas Buzelis tá com 16 pontos, 3,8 rebotes, 1,4 assistências, 1 toco por partida, chutando ali na casa dos 35%, na verdade eu errei, 35% para 3. Então, eu sempre tive uma certa expectativa alta e está sendo atendida pelo Matas Buzelis, porque quando ele foi draftado eu tinha expectativa baixa, por onde ele veio, né? Porque pra mim o D-League Ignite acabou sendo um projeto bem ruim da NBA, assim, a ideia era muito boa, mas só que a execução não é legal. Eu ainda acho que a experiência melhor para os jogadores é ir para o college do que ir pro D-League Ignite e farmar grana. No caso, para preparar eles pra liga, né? Mas o Matas Buzelis chegou quente. Patrick Williams, um cara que recebeu um contrato absurdo, não rendeu absolutamente nada, tá parecendo um jogador decente. Ele conseguiu jogar num contra um contra o Giannunoby e em algumas posses ele levou vantagem. Eu tava extremamente irritado pelo fato do Giannunoby não conseguir marcar o Patrick Williams, cara. Tipo, você não marcou o Patrick Williams e você é um dos melhores jogadores defensores de perímetro da NBA. O que carambas você está fazendo? Eu tô evitando usar palavrões no vídeo. Mas sim, tá acontecendo. Nikola Vucevic, mano, depois de uma temporada absurda dele chutando 40% pra 3, ele tá chutando 50% pra 3 pontos. 58,5% de quadra e 80% de lance livre com 19,8 pontos, 12 rebotes e 4,4 assistências. Josh Giddey, 22 pontos, 8,8 rebotes com 8 assistências e uma defesa considerável, já que ele tá tendo uma parada por jogo, digamos, 0,6 roubos e 0,4 tocos, chutando também 45,5% para 3 pontos, tá? Esse é o Josh Giddey. Nesse momento, o Chicago Bulls tem 6 jogadores com médias de mais de 10 pontos, mano. Sendo eles Kevin Huerter, Ayo Dosunmu, Matas Buzelis, Trey Jones com 11,6 pontos e 6,6 assistências, Nikola Vucevic com quase 20 pontos, Josh Giddey com 22 após a partida contra o Knicks. Fora o Isaac Okoro, que tá vindo do banco com 4,4 pontos e uma sólida defesa, Patrick Williams com 9,2 pontos, Jalen Smith, né, o pivôzão que usa óculos lá, com 7,6 pontos e 5 rebotes, o que reforça a minha teoria de que eles estão tomando da água do Pernalonga do Space Jam. Eu entendo que lá no OKC era difícil dele conseguir ser a peça que faltava, ser um jogador de encaixe, sabe? Porque o OKC, depois da chegada e da ascensão do Shai Gilgeous-Alexander, ele foi montado pra ser um esquema, tirando o Shai, que é tipo a peça central, né, é o rei do tabuleiro de xadrez. O restante do time é um esquema voltado pra ele, digamos assim, que o time roda em torno dele e funciona muito bem, espaça muito bem a quadra e tudo mais. Ele jogando sem a bola, ele jogando
2, ele jogando espaço na quadra, ele tendo que ser um baita de um arremessador pra 3 no catch and shoot. O Josh Giddey não tava sendo esse cara. A partir do momento que ele teve as rédeas de um time pra ele jogar, ele tá sendo fenomenal, mano. Desde a temporada passada, quando ele chegou no Chicago Bulls, ele está sendo fenomenal. E é o que me dava mais medo, porque quando ele teve uma temporada boa, temporada passada, e o Bulls foi mal, eu pensei, cara, o Chicago Bulls vai entregar um contrato que vai ferrar a franquia de novo, que nem eles fizeram com o senhor Zach LaVine há poucas temporadas atrás. Mas não, conseguiram manter a calma, entenderam que o cara é um dos melhores jogadores que eles têm no elenco hoje, e assinaram com ele por um contrato bom de 25 milhões de dólares que ele tá performando pra muito mais que isso. Então, do nada, o Chicago Bulls virou um time bom, juntando jogadores que não estavam performando bem. Pô, o Kevin Huerter, pô, já jogou muito bem, mas as últimas temporadas dele no Kings, se eu não me engano ele nem de longe tava sendo um bom jogador que ele foi um dia, sabe? Mas só que no Bulls, ele tá sendo um excelente defensor e tá arremessando menos pra 3 do que ele arremessava, que ele praticamente era um cara pra espaçar a quadra. Ele tá conseguindo finalizar bem e arremessar na meia distância. O Patrick Williams, nas devidas proporções, tá entregando um basquete decente. O Ayo Dosunmu, eu não sei o que aconteceu com ele, mas só que ele é um cara que as estatísticas dele mostram uma coisa e em quadra ele ainda consegue ser melhor. Ele tá jogando muito melhor do que o que eu acabei de ler de estatística pra você. Ele é um cara que entrega muito, cara. O Trey Jones, que pra mim, eu achava que ele era o pior dos dois irmãos, eu achava que o Tyus Jones é melhor que ele, tá jogando muito superior ao Tyus Jones. Tá sendo um segundo armador combinado com o Josh Giddey. Os dois juntos estão entregando praticamente 15 assistências por partida de forma exímia. E isso que eles ainda nem tiveram de volta o Coby White, que pela maioria das pessoas que acompanham o Chicago Bulls fala, mano, quem é o melhor jogador do time? Coby White. É o melhor pontuador, né? É o melhor scorer do time. Ele é o 0-1 por enquanto desse time. E o que eu tô vendo em quadra é que o melhor jogador do time se chama Josh Giddey, mano. A leitura de jogo, como ele consegue ver, né, as brechas na defesa adversária e os erros defensivos do time adversário, como por exemplo, o New York Knicks trocava por um cara mais baixo que ele, mais fraco que ele. Ele não fazia nada, ele só pedia pra espaçar a quadra, ia de um lado pro outro da quadra até ele pontuar lá do outro lado, sabe? Colocava um cara um pouco mais, digamos assim, mais magro, que defende um pouco mais perímetro com ele. O que ele fazia? Jogava em dupla e fazia com que o Nikola Vucevic colocava ele no jogo, já que o Karl-Anthony Towns é um péssimo defensor e ele continua jogando na 5 ainda durante grande parte da partida. Então, essas leituras que um armador precisa ter pra poder orquestrar um time bem, o Josh Giddey tá sendo esse cara, mano. Aí já teve gente também vindo me mandar mensagem na DM, cara, quem vai ser melhor pra história do Bulls? Michael Jordan ou Josh Giddey? Só o tempo dirá, mano. Eu tenho que ler esse tipo de coisa ainda, cara. E realmente é de forma merecida que eles estão tendo esse aproveitamento. A gente não sabe por quanto tempo vai durar. Tá bem divertido de assistir o time do Chicago Bulls. É um time muito coletivo. Você não vê eles ficando muito tempo um cara querendo dominar com a bola na mão, jogar na ISO. Não, mano. É um time que roda a bola. Tanto que olhando aqui pelas estatísticas, a gente já consegue ter outra perspectiva do quanto esse time performa bem junto. É isso aqui, ó. 30,6 assistências por partida. 8 do Josh Giddey, 4,4 do Nikola Vucevic, 6,6 do Tyus Jones, 1,4 do Mats Buzelis, 3,2 do Ayo Dosunmu, 2,8 do Kevin Huerter, 1,4 do Isaac Okoro, 1,8 do Patrick Williams. Todo mundo passa a bola, todo mundo consegue achar um companheiro, velho, jogar coletivo. Não tem vaidade, não tem, egoísmo, sabe? Isso é muito da hora de ver num time na NBA hoje em dia, porque é uma liga muito voltada pra ISO, né, pro jogo de 1 contra 1. Então, a única dúvida que fica pra mim ao ver esse time é, por quanto tempo todos esses jogadores que eu citei pra vocês com boas performances vão continuar mantendo nesse nível, o que é difícil da gente ver, tipo assim, 7 jogadores, 8 jogadores jogando seu melhor basquete durante a temporada inteira. Isso aí realmente é um time pra disputar título, por mais que não tenha nenhum nome interessante, tá ligado? Nenhum nome assim que brilhe os olhos. Ou se esse time realmente tá sendo, assim, acima do que era pra ele ser, não vai conseguir render bem quando chegar numa pós-temporada, onde os ajustes são feitos, onde a defesa é mais intensa, onde as luzes são mais brilhantes, onde o basquete realmente aperta. E o fato deles se classificarem para os playoffs, tipo, numa 6ª posição, sabe, indo direto para os playoffs sem passar pelo play-in, vai fazer com que esse time diminua a capacidade deles da temporada que vem, de pegar uma boa escolha de draft, de continuar com todo mundo no elenco renovando o contrato, e quem sabe assinar com alguém na agência livre um nome maior pra ser, tipo, mais um expoente, assim, um cara pra chamar um pouco mais a atenção na defesa e resolver um pouco mais o problema do 1 contra 1, do clutch time e tudo mais, sabe? O potencial da fundação do Chicago Bulls é esse que a gente tá vendo. Só que será que isso vai limitar o que eles podem fazer na temporada que vem com mais uma escolha de draft boa, que se eu não me engano eles têm a deles ainda, eles não pegaram nas trocas, mas tem a deles, e com talvez um nome, quem sabe, que eles possam assinar na agência livre? Eu não sei, mas de fato que o torcedor do Chicago Bulls está voltando a sorrir, está voltando a acreditar no time após muito tempo mesmo. Porque, sendo bem realista, a última vez que os caras tiveram uma alegria assim foi no começo da temporada de 2021, né, que eles tinham acabado de fazer aquele time que eu citei no começo do vídeo, e antes daquele time foi o quê? O último time do Derrick Rose, com Jimmy Butler, com Paul
Gasol, com Joakim Noah e tudo mais. Pô, o Carlos Boozer, no meio ali da década de 2010. E antes disso, Lou Deng também, né? E antes disso, quem sabe, na era Jordan, né? Então, cara, é maneiro ver o Chicago Bulls voltar a ter uma certa relevância na Conferência Leste, que eles estavam um pouco esquecidos, mano. A rapaziada é uma das maiores torcidas do mundo quando se diz de NBA, e eles estavam performando sempre lá embaixo na Conferência Leste. Então, é muito massa ver eles dando essa volta por cima, e a diretoria do time, né, o front office, finalmente tomando decisões boas depois de vários anos de erro, sabe? Então foi aquilo que eu também já falei no começo do vídeo. Eu acho que o Chicago Bulls tá com um projeto maneiro, tá montando um time satisfatório, tá bacana de assistir, só que eu não me surpreenderia se eles terminassem ainda essa temporada com 45 vitórias ali no play-in, 42 vitórias ali, 50% de aproveitamento, quem sabe, numa parte do play-in ficar de fora dos playoffs, meio que no projeto pra reforçar o time pra próxima temporada e realmente aí vir de acordo pra competir legal, mais ou menos o que o San Antonio Spurs fez 2 temporadas após a chegada do Wembanyama, e agora ele tá vindo quente, sabe? Mas no geral era isso. Realmente o time do Chicago Bulls tá forte, tá maneiro de assistir, e realmente definiu que os jogadores que eles tinham já dentro do elenco conseguiam performar bem juntos. Agora, até onde eles podem ir é uma incógnita, e eu quero saber a sua opinião. Até onde você acha que o Chicago Bulls pode ir? Até onde esse time de 5 vitórias e 0 derrotas consegue ir? Deixa aqui nos comentários, que a sua opinião é muito importante pra esse canal. Se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais a manter esse projeto de pé. Quiser ajudar mais diretamente, tem o Valeu Demais, tem o Seja Membro, tem o Hypei aqui embaixo, e tem também a loja Trash Talk, loja de camisetas oversize exclusivas, limitadas, de qualidade premium, que você vai andar estilosão e ainda vai ajudar esse canal a se manter de pé, fechou? Segundo o link aqui na descrição, você vai adquirir a sua camiseta, use o cupom NBA20 que vai te dar 20% de desconto, e eu garanto que você não vai se arrepender de ter um desses itens aqui que eu fiz com muito carinho pra vocês, fechou? Agora sim, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, até o próximo vídeo e falou!